Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E a principal notícia que saiu no dia de hoje foi sobre o HGRU11, né? Um dos principais fundos aí de renda urbana que soltou uma excelente notícia. Nós vamos estar comentando essas notícias aqui com vocês, certo? Mas antes de passar para o nosso vídeo, peço para você que acompanhe aqui o nosso canal, que ainda não segue o nosso canal, que siga, comente, curta, como também faça sugestões no intuito de nós aprimorarmos o nosso conteúdo, né? E a super notícia que abalou essa segunda-feira foi que o HGRU acabou de fechar o acordo, ou seja, a compra de imóveis no valor de 794 milhões, né? Então, a HGRU acabou de fazer essa excelente proposta, né, para o Fundo Imobiliário SPVJ11, né, onde esse fundo chamado SPVJ11 ele possui 14 imóveis, né? E esses 14 imóveis agora farão parte de forma definitiva do portfólio do HGRU11, né? Por quê? Porque foi aprovado em assembleia, né? A assembleia acabou já aprovando, né, essa compra, né? De forma que agora o imóvel localizado em Camaçari, Bahia, em Castanhal, Paraná, Curitiba, Castanhal, Pará, Curitiba, Paraná, Iguatu, no Ceará, um imóvel em Palmas, no Tocantins, um outro imóvel em Petrópolis, no Rio de Janeiro, outro imóvel em Taubaté, São Paulo, outro imóvel em Arapiraca, em Alagoas, Guanambi, Bahia, Porto Velho, né, Rondônia, Rio Branco, no Acre, né? No caso, são um imóvel em São Luís, no Maranhão, Rondonópolis, no Mato Grosso, e um em Maringá, no Paraná. Ou seja, esses 14 imóveis aí farão parte do HGRU11, né? E diante dessa excelente notícia, né, nós já vemos aqui o HGRU11 na casa dos R$ 136,50, pagando um excelente dividendo de 8,9, né? Aí você diz, esse 8,9 está na média e poderia estar ainda mais alto se não fosse a valorização de quase 30% nos últimos 12 meses, né? O seu preço sobre o valor patrimonial está na casa de 1,08, então para alguns investidores está caro, né? Mas se nós considerarmos que essa compra será fechada, né, então provavelmente esse preço sobre o valor patrimonial ele vai ser alterado, né? Então a liquidez de 3,3 milhões, né? Desde o início lá do ano passado que ele vem subindo, né, vem se valorizando. Eu acho muito bom. A HGRU11 é um fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira e é interessante como, mesmo em período de Selic alta, ele se comportou como um fundo de papel, né? Ou seja, ele teve uma valorização de fundo de papel. Ele que é um fundo indexado majoritariamente ao IPCA, mas ele se comportou, a valorização dele foi tão interessante que parece uma valorização aí de fundo de papel indexado ao CDI, né? De forma que se você tivesse investido R$1.000 no ano passado, hoje você tinha 1.299, ou seja, um aumento aí de R$299 só de valorização, né? Ou seja, é como quase se você tivesse uma ação. Por isso que o HGRU11 foi um dos fundos que eu acabei comprando para minha carteira no segmento de renda urbana. Embora o TRX-F11 também seja muito bom, né? Ele tem uma taxa de administração de 0,9%,
eu não acho barata, eu não acho alta, eu acho na média do mercado, e pelo que o HGRU entrega, isso é muito bom, e a tendência é se valorizar mais e pagar mais dividendo agora com a queda da Selic, né? Porque se com a Selic alta ele conseguia performar tão bem, imagina agora, né? O número de cotistas de 209 mil, né? Espalhado no mercado mais de 18 milhões de cotas, né? Vacância somente de 1%, seu valor patrimonial de 2,34 bilhões, mas nós já sabemos que esse valor vai ser alterado, e o seu último dividendo de 85 centavos. É um fundo imobiliário que está muito perto de completar os seus 10 anos, nunca perdeu para a inflação. Como vocês podem observar, parece que também ele não perde para o CDI, né? O dividendo dele atual 8,9% e o dividendo médio dos últimos 5 anos 9%, ou seja, muito bom. Um outro ponto característico, né, que é bem interessante no HGRU11, que embora ele distribua esses dividendos de forma orgânica, uma vez por outra ele distribui dividendos extraordinários, como foi aquele presente de Natal que todo mundo ganha no final do ano. Por quê? Porque como ele é de renda urbana, o mês de dezembro, sempre o faturamento vai duplicar ou triplicar, né? Então sempre ele distribui aí um dividendo extraordinário, e todo mundo aí ganhou um presente de R$ 2,30 por cota, né? Ou seja, de forma que se você investe em fundos imobiliários e você não tem HGRU na carteira, você está deixando dinheiro na mesa, né? Para você que tinha cotas dele até o dia 29 de fevereiro, agora no dia 14 vai receber 85 centavos, né? Embora a gente tenha esperança que lá para o meio do ano, né, ele sempre distribui um dividendo extraordinário, e também no final do ano, né? Ou seja, um excelente fundo imobiliário. E essa é a melhor notícia, né? Ele vem batendo forte no CDI, e se nós colocarmos o IPCA, aí é que a pancada é mais dura, né? Então, excelente. O HGRU é tão bom que ele bate até no Ibovespa, né? Bate até em ações, né? Bate no Small, né? Small, que é um índice aí das Small Caps, né? O IFIX, a pancada é mais violenta ainda, né? No IDIV, né, que são as principais ações pagadoras de dividendo, o HGRU vence, né? E o IVBB11, a PEA é maior ainda, né? Que aí é o índice aí das ações, né, brasileiras, né? Ou seja, o HGRU não perde para nenhum dos índices, e isso considerando aí os últimos 2 anos, né? Se nós dermos uma olhada nos últimos 5 anos, aí o negócio complica, né? Por quê? Porque aí tem a pandemia, né? E a pandemia, como todo mundo sabe, fechou o comércio. Por isso a gente só pode olhar os últimos 2 anos, certo? Porque se for 5 anos, vai entrar no meio a pandemia, e uma coisa é você reduzir as vendas, outra coisa é você ser obrigado a fechar o seu comércio e não poder vender mais nada. E vocês viram o que aconteceu no ano de 2020 e de 2021, né? Então, um excelente fundo imobiliário, né? A receita no mês de dezembro já foi de 13,9 milhões. A receita já de janeiro, né? 16,2 milhões, né? Ou seja, um fundo que paga muito, embora as despesas, né, aumente também, mas a receita dele aumenta sempre muito mais, né? Então, desde o seu surgimento lá atrás, né, embora seja até um pouquinho mais para trás aqui, ele vem batendo aí todos os índices, né? Ou seja, o HGRU, desde o seu início ali em 2018, ele tem uma rentabilidade de 109%. IFIX CDI, IFIX 43 e CDI 52, né? Ou seja, ao invés de deixar o seu dinheiro no tesouros do governo, que são mais seguros, seria muito melhor ter deixado aqui no HGRU11, teria sido
bem mais valorizado, né? Aqui o volume financeiro vai aumentando, né, progressivamente devido à performance excelente que o fundo vai tendo, né? Só de imóveis 1,8 milhão, o SPVJ, né, que vai onde o HGRU vai fazer a compra de todos os imóveis deste fundo, já coloca 302 milhões. Em cotas de outros fundos imobiliários, ele tem 106 milhões, né? Na INCRI, 159 milhões, LCI 100, renda fixa 52 e parcelas para receber tem 10, né? Já as despesas e aquisições, né, vão somar aí 16 e 187 milhões, de forma que no final ele tem um patrimônio de 2,3 bilhões, né? Ou seja, um excelente fundo imobiliário, né? Do ponto de vista de segmento, né, ele tem, se nós formos observar do ponto de vista de ativos imobiliários, o setor de varejo alimentício tem uma grande porcentagem, depois varejo de vestuário, depois educacional, depois varejo alimentício, mas agora no Paraná, são os principais ativos aí envolvidos com a maior porcentagem do valor patrimonial, como também de receita, certo? Aqui a evolução da vacância física e do aluguel mensal, né? A vacância física é de 1%, né? Então, super tranquilo, né? O aluguel, do ponto de vista de educação, né, é 27,8, né, por metro quadrado, né? Já se for logística, 6,2 por metro quadrado, né? Então, um bom valor aí de aluguel desses imóveis, né? O vencimento dos contratos, super tranquilo, né? A maioria dos contratos vão começar a se vencer só depois de 2028. O revisional desses contratos também só depois de 2028, de forma que você pode dormir tranquilo, né? Os ajustes dos seus contratos, na sua grande maioria, é IPCA, ou seja, quanto mais inflação, melhor. E ele tem uma grande exposição ao Carrefour, né? 37,9%, ou seja, enquanto o Carrefour performar bem, o HGRU vai seguir pagando aí bastante, certo? Do ponto de vista de alavancagem, né, ele veio ali reduzindo essa alavancagem, né, de forma que a alavancagem hoje é zero neste fundo, né, que é um excelente sinal, certo? Existem alguns dados aqui mais específicos, só que assim o nosso vídeo vai ficar muito mais longo, né? Então, se você é cotista aí do HGRU, baixe o relatório gerencial, estude, leia, né? Mas eu tenho outros ativos. Se você tem outros ativos que não tem, que você tem interesse, mas que não estão presentes na sua carteira, você não precisa ler o relatório gerencial. Mas se o fundo imobiliário está na sua carteira, você tem que ler o relatório gerencial. Como é que você tem 50 mil, 30 mil, 20 mil, 10 mil em um fundo imobiliário e você não lê o relatório gerencial dele? Você tem que ter como obrigação, no mínimo, ler os relatórios gerencial daqueles ativos que você tem na carteira. Independente se é ações, independente se é fundos imobiliários, você tem que estar atento, porque senão você só vai saber da notícia depois que passou. Por exemplo, ao assistir o conteúdo aqui do nosso canal, você já sabe que o HGRU vai fazer novas aquisições. Logo que nós teremos aumento no dividendo, nós teremos valorização, nós já sabemos que esse preço que está aqui na tela já não é real, ele vai ser reajustado. Então, quando essa mudança for acontecer, quem não acompanha fundos imobiliários só vai perceber isso quando o mercado já precificou. Por isso que é interessante você que tem fundos imobiliários acompanhar canais de fundos imobiliários. Não estou dizendo para você não acompanhar outros canais, não. Acompanhe,
Só que outros canais eles vão falar sobre fundos imobiliários, falar sobre ação, vão falar sobre Bitcoin, que está muito em alta no momento. Então, quando eles voltarem de novo a falar sobre fundos imobiliários, adivinha o que vai fazer? Ele vai falar sempre dos fundos imobiliários mais famosos, porque dá visualização. Você não vai ver um vídeo de HGRU nesses outros canais. Não vai ver um vídeo de BCIA, HTMX nesses outros canais. Por quê? Porque eles têm que falar sobre os mais diferentes temas e quando eles falam dos diferentes temas, eles falam sobre os mais famosos. Então, muitas vezes, quando uma boa notícia vai sair no canal grande sobre fundo imobiliário, aquela notícia no canal menor você já viu, já está com mais de 20 dias que você já viu aquela notícia, que você já se posicionou e quando a alta vier, você já está posicionado. Que é o que aconteceu com o VISC, que nós avisamos aqui, que é o que aconteceu com a HTMX, que nós avisamos aqui no canal. Aconteceu com BCIA11, que nós avisamos aqui no canal, BTCI nós avisamos aqui no canal, né? Então, infelizmente, quando vocês veem essas informações nos canais muito grandes, é porque essas informações já estão velhas, já estão batidas. Os canais pequenos que trabalham especificamente com aquele tema, eles já trouxeram. Por quê? Porque muitas vezes um canal grande ele assiste os pequenos para ver o que é que está dando mais visualização no pequeno, para ele comentar no canal grande dele e atrair o maior número de visualização. Porque o objetivo dele qual é? É falar sobre os mais diferentes temas para gerar visualização, certo? Então, valeu para todos vocês. Fiquem de olho no HGRU11, que nós vamos ter mudanças profundas nele, com a aquisição, né, fechamento dessa aquisição desses 14 novos imóveis aí que agora vão finalmente pertencer ao HGRU11, certo? Então que Deus abençoe vocês, né? Um abração para todos vocês e que o ano de 2024 para os fundos imobiliários possa ser muito melhor do que o ano de 2023. E tem sido, né? Esse começo de ano tem oferecido grandes oportunidades. Muita gente estava com medo de 2024 não ter tanta oportunidade como tinha 2023, né? Porque estava muito barato, mas está tendo, né? Vários fundos estão fazendo novas emissões, novas aquisições, vários fundos estão ficando barato e mais uma vez no começo do ano você tem a oportunidade aí de montar a posição, certo? Valeu e até o nosso próximo vídeo.